Hum. Bom, vamos começar então o nosso encontro e aproveitando a fala inicial aqui do grupo, né, antes de começar a gravar sobre essa situação do Sul, do Rio Grande do Sul, vamos aproveitar e trazer todas essas pessoas, esses seres no nosso coração, que a gente traga a presença deles e desenvolva em nós esses méritos, né, que a gente cultive méritos e direcione esses méritos para essas pessoas que estão sofrendo tanto e que ainda tem muitos desafios por vir, né? Tanto os que perderam suas coisas, quanto aqueles que estão apoiando, assistindo, trabalhando, sejam voluntários ou profissionais da saúde, ou de todas as áreas, né, que estão ali dando suporte. Então, vamos trazer todas essas pessoas no nosso coração e seguir com o nosso estudo de hoje. No final, a gente dedica os méritos para todos esses seres, né? Todos mais. O Aline, Sim, e Violeta. eu acrescentaria que a gente colocasse também, nesse momento, todas as pessoas que têm o poder de transformar, sabe? De tomar decisões que possam beneficiar no futuro muitas pessoas. Então, a gente está precisando agora, talvez, de mudanças, né? Isso. Novos caminhos, né? Então, que essas pessoas possam ser tocadas por esses eventos para que as coisas que isso sirva de lição para a gente poder já trabalhar no que vem por aí, né? A gente não Isso. ficar. Então, eu acho que essas pessoas são muito importantes, assim. Sim. Obrigada. Todos nós, num certo sentido, mas assim, as pessoas que têm o poder de decisão, de tomar direcionamentos, então que possam, não possam, que possam transformar, né? Aprender com isso e transformar a situação, para a gente poder ter mais benefícios no futuro, né? E menos Exato. problemas. Coração e mente dessas pessoas sejam tocadas também, né? Então, vamos fazer nossas preces iniciais. Para começar, um instantezinho de silêncio, trazendo a nossa presença e trazendo ao nosso coração e mente a presença de Guru Rinpoche, presença do Buda, Dharma e Sangha. Estejamos todos juntos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgen Yogi Nubjantsam Pema Gesardon Pola Yantsen Chogi Nyodrubne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesuda Drupki Jinji Lapchi Shetsu So Guru Pema Siji Orgen Yogi Nubjan Tsam Pema Gesar Pola Yantsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesuda Drupki Jinji Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chonan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chonan La
Janchu bardu dagni chapsuchi dagi jinso jipe sonanchi drola pentir sanje drupacho. E antes de seguirmos com a leitura e a contemplação do texto, vamos fazer uma meditação juntos, aproveitar nosso tempo e fazer uma prática juntos, tá bom? Então, encontre uma posição de corpo confortável para aquietar corpo, fala e mente. Uma prática conduzida pelo Lama no retiro de 2019. Então, vamos lá. Estão ouvindo? Está ouvindo, Marcelo? Obrigada. You may take as much time as you like to gradually, sequentially, settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation for settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation for settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest
your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. Mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, desde que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set in to the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. And let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Muito bem. Suavemente, cada um ao seu tempo. Vamos retomando a interação com o ambiente externo, com a tela, para seguirmos então com o nosso estudo. Tudo bem por aí? Sim? Então vamos seguir com o nosso estudo, né? Nossa leitura, contemplação, comentários. Só fazer um comentário rapidinho, lembrando do estudo de domingo, eu ia falar domingo e acabei passando, não falei. Eu acho tão linda a Flori cantando os mantras. Ah, eu acho tão linda a voz dela. É só um comentário. Nada de especial. Concordo E plenamente, concordo plenamente. nada de especial. Mas só comentando, nós fizemos essa prática ontem também, no grupo da terça, ontem à noite. Sério, que Que bom. essa é a prática que o Lama explica, né? Como tomar a mente como caminho, né? Massa. Muito bom. A gente fez na semana passada também, na quarta, essa mesma. Vamos fazer na mesma, ver se a gente. Muito bem, mano. Água mole em pedra dura, Isso aí. fora fura. Bom, então vamos seguir nossa leitura, né? Deixa eu baixar aqui. Ah, antes da leitura, deixa eu só compartilhar aqui para a gente entender, né? Para a gente ver aqui naquele quadro o quanto nós já caminhamos no nosso estudo. Então, começamos lá no ano passado com a G, trazendo o primeiro ponto, as preliminares, né? Os 4 pensamentos que transformam a mente. Como o Lama está chamando, Flori, as 4 revoluções da perspectiva, como é que é? Isso mesmo, quatro revoluções da perspectiva. Então, as 4 revoluções da perspectiva, né? Então, no primeiro ponto, e aí a gente seguiu para o segundo ponto, cultivando a bodhicitta absoluta, contemplamos cada um desses aforismos, a G nos guiando por um longo tempo. Depois seguimos cultivando a bodhicitta relativa, contemplando também cada um desses aforismos e tentando trazer para a nossa experiência, né? Contemplar todas essas ensinamentos, essas orientações do Lama na nossa experiência. E estamos seguindo aqui no terceiro ponto, que é transformar a adversidade em apoio para o caminho, para o despertar espiritual. Então, aqui nós já contemplamos 3 aforismos. Quando o mundo inteiro estiver escravizado pelo mal, transforme a adversidade em caminho para o despertar espiritual. Coloque toda a culpa no único culpado, o autocentramento. E reflita sobre a bondade de todos aqueles que o rodeiam. Isso a gente contemplou na semana passada. Então, hoje a gente segue aqui nesse quarto aforismo desse terceiro ponto. Ao meditar sobre as aparências delusivas, como sendo as 4 corporificações, a vacuidade torna-se a melhor proteção. Então, vamos lá. Ler e ouvir e refletir sobre o que o Lama nos diz aqui. Para quem está com o livro físico, estamos na página 194, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Ah, Jacinta. Ao meditar sobre as aparências delusivas, como sendo as 4 corporificações, a vacuidade torna-se a melhor proteção. Meditar sobre as aparências delusivas, como sendo as 4 corporificações, implica engajar-se com todas as circunstâncias para cultivar a sabedoria. As aparências delusivas incluem todas as aparências do ambiente, dos seres sencientes e do nosso próprio corpo e mente. O budismo Mahayana identifica o desenvolvimento da bodhicitta como elemento central na prática espiritual. E uma pessoa em quem essa motivação surge sem esforço é chamada de bodhisattva. Há uma advertência importante e sutil sobre a felicidade de um bodhisattva. Lembre-se de que um bodhisattva demonstra empatia com o sofrimento dos outros, mas não é dominado por ele. Em vez disso, o sofrimento dos outros funciona como um catalisador da compaixão genuína. Quando a vida como um todo é trazida para a prática do Dharma, isso inclui circunstâncias infelizes, e são exatamente essas circunstâncias infelizes que servem como patamar para cultivar as 6 perfeições: generosidade, disciplina ética, paciência, zelo, meditação e sabedoria, que fornecem a estrutura do modo de vida do Bodhisattva. O Bodhisattva abraça a adversidade com o objetivo de alcançar a iluminação,
transmutando tudo, felicidade e adversidade, na prática espiritual. No modo de vida do Bodhisattva, é o cultivo da bodhicitta relativa que serve de proteção contra o sofrimento mental, fortalecendo a prática espiritual com o momento para avançar da empatia para a compaixão genuína. A bodhicitta relativa protege contra o sofrimento mental, mas ainda pode haver sofrimento físico. A melhor proteção contra o sofrimento físico, segundo a Atisha, é a realização da vacuidade, da bodhicitta absoluta. O desafio aqui é compreender que todos os fenômenos, incluindo aqueles que causam dano, são apenas aparências delusórias às nossas próprias mentes. Em última análise, nenhum fenômeno tem existência inerente. Todos são como aparições emergindo do espaço. A realização da vacuidade neutraliza a reificação do sujeito-objeto, mesmo para aqueles objetos que causam dano. Ao realizar a ausência de existência inerente, tanto do que inflige sofrimento como do eu, que sofre, os fenômenos parecem surgir do espaço e se dissolver de volta no espaço. Então, aqui para começar, né, o Lama está trazendo a bodhicitta relativa como uma proteção contra o sofrimento mental e um apoio para a nossa capacidade de realmente beneficiar, né, os seres. Então, a gente tem a bodhicitta relativa como a proteção para o sofrimento que surge quando a gente, por exemplo, se depara com o sofrimento de outros seres, de outras pessoas e outros seres, né? Então, esse sofrimento que surge, ele é catalisado pela bodhicitta relativa e se transforma no meio de ação imbuído de sabedoria, capacidade de ajudar realmente aquela pessoa. A gente não é arrastado para o sofrimento junto, né? Então, a bodhicitta relativa vai trazer essa proteção para esse sofrimento mental. E a bodhicitta absoluta vai ser essa forma de proteção do sofrimento físico. A gente realiza a vacuidade do eu e de todo o sofrimento que a gente pensa que está sendo infligido para esse eu, né? Esse corpo. Aí tudo isso se dissolve nessa vacuidade. Então, a bodhicitta absoluta é a proteção para o sofrimento físico, né? O Lama vai falar sobre isso mais adiante um pouquinho, assim, mas pensar nisso é para a gente ainda uma coisa bem difícil e distante, né? Porque quando a gente está sofrendo uma dor física, por exemplo, aquilo parece muito real, né? Parece ter uma solidez ali no corpo. Mas tem uma realização de vacuidade, aquilo perde essa solidez, né? Ele simplesmente se manifesta e se dissolve no espaço básico. Então, é uma experiência que eu acho que ainda, para conseguir vivenciá-la realmente, ainda tem um caminho, né, para percorrer para muitos de nós. Não sei se alguns de vocês já teve essa experiência, assim, de ter essa diminuição da sensação de dor ou coisa assim, a partir da prática de meditação, né? Mas é um caminho, né? E é a proteção para esse sofrimento físico, né? Além de tudo. Se alguém quiser falar, abre o microfone, tá? Florice, se quiser falar, comentar, complementar, por favor. Aline, Sim, quem? olá. Oi, Roberto, tudo bem? tudo bem? O problema da dor física é que a gente está se manifestando em corpo físico. Normalmente, quando a dor física é muito forte, a gente perde até a consciência de vigília. É. Então, teria que ter uma realização muito forte que ela já não seria mais a dor física. Porque imagina, se você consegue, de uma certa maneira, é como se você saísse do corpo quando o corpo está muito ruim, é como se fosse uma anestesia, imagino, né? A anestesia acaba com a dor física, né? Se a gente toma uma anestesia, eu não Mas o sei, Lama eu vai nunca dizer, entendo muito bem, o Lama vai entendeu? dizer um pouquinho mais adiante aqui, Roberto. Não é que ele não sente, né? Mas aquilo não tem não é experienciado, não é da mesma forma que a gente, né? Porque a gente sente e se agarra a essa dor, e quanto mais a gente tem o foco na dor, vocês não observam isso? Ela vai se intensificando, né? Mas às vezes a gente até desmaia, perde, porque se É, for uma dor muito forte, a sim, maior parte dos humanos desmaiam. Aí o cara, sim. entendeu? Aí desmaia, eu imagino que desmaiado a dor para, né? Porque eu não Sim. imagino que, eu não sei. Talvez a Ana possa falar mais que ela é médica. Mas eu acho, vou passar a palavra para ela. Mas nesse ponto, assim, para se viver essa experiência, é a partir da realização de bodhicitta absoluta, né? A gente não estava falando de uma experiênciazinha para É. nós aqui que não, ainda, né?
Então, a bodhicitta absoluta é a proteção para esse tipo de sofrimento. Mas imagina que a bodhicitta absoluta é proteção para qualquer tipo de sofrimento, não só Sim, sim, esse, né? sim, Da bodhicitta absoluta, você falou de game over no jogo, amigo. É a sim. impressão que eu tenho, mas... Mas para sofrimento mental, o Lama está dizendo que a proteção é a bodhicitta relativa, né? Senão a gente Isso eu acho que faz todo sentido, eu pelo menos então, entendo, porque aí você mudou a posição de mente, mudou o sofrimento mental, mas do sofrimento físico, você aqui bem grudadinho no corpo, é entendeu? O do diferente. sofrimento outro eu acho que faz todo sentido. E aí eu fiquei com essa dúvida, porque realmente, com a bodhicitta absoluta, você deu game over. Aí não tem mais Sim. sofrimento relativo, não tem mais sofrimento mental. Não parece? Não sei, é só uma. Vamos ouvir a Flori. Ana e Paulo, eu já passo para vocês, tá? Ana e Paulo, Florizinha, por favor. Não, só para a imagem que me veio aqui, de um exemplo assim que a gente costuma até ver um pouco, é dos mestres. Aqui ele está falando bodhicitta absoluto como a realização da vacuidade, né? Na hora Uhum. que você realiza a vacuidade, você transcende realmente essa dicotomia sujeito-objeto, e principalmente essa identificação de nossa com o nosso próprio corpo, né? Essa dicotomia que a gente já acha que a gente é esse corpo, né? Por exemplo. E aí a gente vê os mestres fazendo práticas de estágio da completude, trabalhando com as yogas, né, as yogas profundas, e, por exemplo, se colocando em situações que a gente não aguentaria ficar, por exemplo, no gelo, Uhum. praticamente sem roupa, por exemplo. Né? Sim, Então, eles vão, digamos assim, se colocando, né, em situações que vão testando, né, esse reconhecimento, de fato. Né? Então, por exemplo, então eles podem viver situações que na prática que a gente vai começando a realmente experimentar essa realização da vacuidade, né? De que aí que a culminância disso seria a gente transformar esse nosso próprio corpo num corpo de arco-íris. é. Seria a culminância, vamos chamar assim, né? Dessa realização profunda da, da, da realidade, a natureza da realidade, né? Mas eu me lembro dos yogis fazendo as práticas de tumo, de, né, sentados ali, naquela situação que pra gente seria. A gente não iria aguentar ficar Sim. no E gelo sem roupa, por exemplo. Mas lendo isso, me veio à mente também aquele monge vietnamita, né, que atirou fogo ao próprio corpo, né? E a feição dele serena, né? Então, assim, é um nível de experiência que a gente, não sei, né? Não vou falar de vocês. Eu pelo menos, penso que eu não estou nem Mas perto, assim, eu dele. tenho a impressão que eles não estão sentindo o que eu estaria sentindo na mesma circunstância. Ah, sem E a Porque dúvida. gente se está você também me dá falando de uma alguém que tem anestesia, realização da né? vacuidade. A gente está Isso. falando de realização da Sim, vacuidade. sim, mas o cara que se suicidou botando fogo e continha realização de chama até que não deu um pio, ele virou cinza, né? Não foi corpo de arco-íris. Ele tinha realizado chamata, mas eu não acredito que ele tinha desperto, né? É uma atitude um pouco estranha, né? Tudo bem, porque quando o cara dá o corpo para uma tigresa, porque estava faminta, puxa, ele realmente trocou o corpo como se fosse. Eu acredito que realmente pode ter realizado a realidade última. Mas quando você se bota fogo em um protesto e se mata, eu não sei, pode ser que o cara seja realizado, mas não sei, eu tenho dúvidas, entendeu? Realizado chama, eu acredito que sim, né? Porque o corpo físico, quando você está pegando fogo, não fica paradinho aqui e você cremado. Tchau, gente. Não é assim. Na realização de chama, eu acredito que ele tenha. Mas a realização de chama, tá, a impressão que eu tenho, não é o game over. Não, sem Aí é dúvida, não game é o fim. depois. Bom, da realização dele eu não sei, nem vou poder falar, né? Mas, assim, é só um exemplo que me veio, assim, uma figura que me veio à mente. Para mim faz sentido, assim. Vamos ver, Aninha e Paulo, por favor, abram aí, fale. Darcy, você levantou Eu a vou mão e falar, abaixou? eu vou falar primeiro, então, com relação àquela bodhicitta relativa, a gente teve o exemplo da Marcele, que ela falou que a maior parte, 70%, são doenças mentais. E você veja que, e eu vi por mim mesmo que tive uma experiência muito terrível, assim. Então, o autocentramento, assim, eu como foco né, traz essa coisa de eu não ver mais nada, que aquilo lá é uma coisa que vai passar e aquilo lá
e você vê aquilo como um trabalho de vida, uma isso, uma aquilo, uma conta e reifica aquele estado mental. E aquele estado mental te devora, te acaba, né? Não que ele não seja real, ele é verdadeiro, mas, né? Então, você ter a compaixão por si mesmo e pelos outros, né? É uma coisa muito muito especial, até porque para você não entrar nesse buraco. Eu já entrei em buracos assim. Agora, com relação à bodhicitta relativa, essa questão da dor física, ela não precisa chegar a esse ponto. Você vê, eu já vivenciei assim, até eu mesmo, como eu trago muita carga emocional em cima de uma dor física. Tipo, eu cortei um dedo, aquilo lá pode já ser só um corte de dor de um dedo. Mas aí aquilo é o corte da dor do dedo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e não sei o que, eu vou ficar sem o dedo, vou amputar o dedo. Já se conta toda uma história, então aquilo lá se passa a ser um demônio. Então, E a eu dor tive aumenta contando essa história, não parece que a dor está mais intensa? mais intensa. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer, eu estava numa emergência, eu era a plantonista, e aí um rapaz, um garoto, um rapaz, ele chegou lá com uma fratura, caiu de moto, sei lá o que que aconteceu, e o fêmur dele veio uma fratura exposta de fêmur horrível, e marrom ainda. Aí chegou o rapaz, ele perguntou para mim, ele estava ciente, disse assim, isso aí é o quê? É o meu osso? Eu falei, eu tenho duas respostas para dar. Se eu der a resposta que aquilo é o osso dele, ele morre. Aí eu falei, não, não, isso é um pedaço de madeira, isso é uma coisa que a gente já vai tirar. Entende? Porque a dor física, ela tá junto com um contexto emocional que, se você conseguisse só ter a dor física e separada da história, que você tem muita história. Eu já vi uma moça ter todos decepados os dedos e ela só pensava. Ela estava viva, ela estava olhando para os dedos decepados, mas ela estava vendo, não vou conseguir tocar meu violoncelo, como é que vai ser minha vida, não sei o que, não sei o que lá. Então, o contexto da dor vem com muita, muita história ainda. Então, transforma a dor num desafio incomensurável, além da própria dor que seria, né? É complicado, assim, é um desafio de chegar lá, essa Sim. questão da dor. E como isso nos arrasta, né? E é muito precioso ter, porque o Lama está nos ensinando todo esse caminho, né? Para a gente transformar isso em um catalisador, em um suporte para o nosso caminho do despertar espiritual, né? Nosso caminho de Uhum. iluminação. E é muito precioso a gente ter essas palavras escritas, né, pelo Lama e a gente poder estar aqui junto contemplando. Porque se a gente conseguir fazer isso, realmente será, né? Não seria, não, será maravilhoso quando a gente conseguir transformar essas adversidades Isso. mesmo e usá-las como uma força propulsora para o nosso caminho, né? Uhum. Deixa eu aproveitar e emendar aqui o gancho da fila. Sim, Paulinho. Algum tempo atrás eu li, e vou ter que fuçar porque eu não lembro onde eu li, mas eu li a respeito dos monges que atearam fogo ao seu próprio corpo, e a explicação para mim foi muito interessante, porque como era uma situação em que nenhuma manifestação política de protesto podia ser feita, aqueles monges, eles não fizeram como se fosse um suicídio no sentido que a gente está habituado a ouvir, mas a partir de uma bondade imensa, inalcançável para o meu estado hoje, né? Eles sabiam que era a única maneira deles pararem toda aquela guerra, aquela coisa. Então, ofereceram o seu corpo para o bem da comunidade, para parar com aquele sofrimento com tantas outras pessoas. E achei muito interessante. Eu vou procurar, daí eu mando para você, Roberto. Obrigada, Paulo. Obrigada, Ana. Roberto, Só sobre dor física, eu só tive uma vez uma dor física muito forte, 11 anos atrás, quando eu tive uma pedra que ela tapou um ureter, a ureter, ureter, né?
Aí e foi interessante, porque o que a Ana falou é muito verdade. Quer dizer, enquanto eu não sabia o que era, a dor psicológica tinha claramente. Que aí eu fui no hospital, não sabia, dor intensa no abdômen, e falei, nossa senhora, não tem o que pode ser, né? Aí bem bem qualquer tipo de possibilidade. Aí quando fez a tomografia e viu que era a coisa, do ponto de vista psicológico, eu ganhei um gás. Mas a dor continuou muito forte. Eu fui 2 vezes na emergência. Aí eu falava para a Fátima, que é minha mulher, olha, eu estou razoavelmente lúcido, mas a dor está muito forte. Aí eu para o banheiro para ver se melhorava. Apesar que a dor psicológica tinha caído muito, que eu sabia que aquilo não ia me matar. Mas porque eu consegui diferenciar, entendeu? Quando eu não sabia, tinha dor psicológica contaminando a situação e ia piorando. Mas quando eu já sabia que não era uma coisa fatal, né? O bardo da morte ainda tem um tempo para ficar mais lúcido e conseguir enfrentá-lo. Mas durou assim uns 10 dias. A pedra conseguiu, eu nem sei se expeliu, mas ela sumiu. Então foi resolvido assim. Mas quanto à dor física, na minha experiência pessoal, ela é muito grande, entendeu? E foi muito difícil para mim, mesmo quando a dor psicológica já tinha diminuído. Sim, É isso. muito bom. Obrigada, Roberto. Ana, Cris, desculpa. Cris, por favor. Não, é que normalmente, né, quando se tem uma dor, né, é, o que acontece é que você volta inteiramente para você, né, para o egocentrismo, né? Né? É egocêntrica, né? Autocentrada, né? É autocentrada, isso, autocentrada. Toda vez que você está doente com alguma coisa, né, você fica egoísta, né? Você não pensa em mais nada, você só quer você ter o seu bem-estar. Acho que é isso que atrapalha, né? Com certeza, também, né? É isso que a gente teria que aprender, né? Que nesse momento que a gente fica autocentrado, seria o momento de não ficar autocentrado. Acho que nesse caso diminui aquilo que você está sentindo. A sensação, né? Com certeza. Então, todos esses são elementos, né, gente, para a gente contemplar na nossa experiência, sabendo que tem esse caminho que a gente pode seguir, que a gente está seguindo até agora e está vendo que faz sentido, né? Tudo que nós conseguimos fazer até agora foi de benefício. Então, vamos seguir fazendo, porque parece que isso também é possível, né? Mas é É difícil, né? É difícil, bem difícil. exato. Mas para um observador masculino, só de ver a mulherada arrancar coisa de todo lugar e pela beleza e dizer que está tudo bem, a gente já sabe que o psicológico aí é muito importante. Como tem uma relatividade, né? Dependendo da situação, a dor não é tão desagradável, né? Nem tão intensa. É muito louco, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Se a quiescência meditativa for fraca, a mente não será estável o suficiente para a realização, para que a realização da vacuidade tenha um impacto profundo e duradouro. Então, tem que ter a quiescência bem estabelecida, né? Tem que ter shamatha já, se não realizada, mas muito bem embasada, né? Existem muitos exemplos de yogis hindus e budistas que conseguiram recolher a atenção das sensações do corpo pelo poder da concentração meditativa, o que de outra forma seria uma grande dor física. A capacidade de recolher e estabilizar a atenção à vontade por meio da prática da estabilização meditativa é uma habilidade muito valiosa, mas o insight é mais profundo. Com a realização da vacuidade, não há necessidade de recolher a consciência da dor. A dor é vivenciada, mas com o insight sobre a vacuidade, o yogi não é capturado por ela. Olha aí, o Lama trazendo para nós todas as respostas. O aforismo do treinamento da mente refere-se a aparências delusivas como sendo as 4 corporificações. Em seu comentário a esse treinamento, Dilgo Khyentse explica que a primeira corporificação, o Dharmakaya, ou corpo de realidade, é a ausência de existência inerente de todos os fenômenos, todos os objetos e todos os sujeitos, incluindo as nossas próprias aflições mentais. Então, aí, se a gente consegue ver
as aparências delusivas como uma dessas 4 corporificações, não vai ter solidez, né, gente? Então, a primeira corporificação, o Dharmakaya. Nenhum desses fenômenos realmente existe por sua própria natureza e, portanto, na realidade, são não nascidos. Aquilo que é não nascido nunca cessa, e essa natureza incessante da consciência pura é o Sambhogakaya, ou o corpo do perfeito deleite, a segunda corporificação. Embora a mente e todos os objetos apreendidos pela mente sejam, por natureza, vazios, esse vazio não é meramente uma espécie de vácuo. Em vez disso, todos os fenômenos experienciados surgem como imagens refletidas na mente. E a natureza, semelhante ao reflexo, é chamada de Nirmanakaya, ou corpo de emanação. A inseparabilidade da natureza não nascida e incessante e da manifestação, como todos os fenômenos, é chamado Svabhavakaya, ou corporificação natural. Ao vermos todos os fenômenos, especialmente nossas aflições mentais, como aparências delusivas dessas 4 corporificações, compreendemos que, na realidade, não há nada a ser purificado, nada a ser rejeitado. Tudo é visto como perfeitas exibições da consciência pura, cuja natureza é vazia, luminosa e infinitamente criativa. Que seria a realização dos 4 kayas, né? Que é o que a gente aspira quando a gente está fazendo Guru Yoga, quando a gente está fazendo realizar Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Svabhavakaya, que é a inseparatividade desses 3 kayas, né? Interessante, assim. Maravilhoso, né? E aí, mais uma vez, né, gente, é um nível de Isso é profundidade. a iluminação, né? Não, É a iluminação, simplesmente, né? exatamente. É um nível de realização ainda que a gente está buscando, né? A gente está caminhando, buscando, né? Mas então a gente contempla, né? A gente olha, contempla, ouve, né? Sim, Ana, o Paulo. Aline, sou eu. As 4 corporificações, aquela frase que fala, não estou me lembrando da primeira elemento, que é o do texto inteiro, né? Dharmakaya. As 4 corporificações é antes, na página anterior, que fala justamente sobre o tema, as aparências delusivas como sendo as 4 corporificações. As 4 corporificações são o Dharmakaya, o Nirmanakaya, o Sambhogakaya e o... Ah, tá. Era isso que eu queria. Isso. São essas 4. Então, se a gente conseguisse ver todas as aparências delusivas, as aparências externas e internas, todas, como manifestações dessas 4 corporificações, não haveria mais sofrimento, né? A gente já teria realizado o estado de Buda, né? A realização dos 4 kayas. Já seríamos aí, estaríamos com muitas habilidades para ajudar muitos seres, né? Mas por enquanto a gente não tem ainda, então a gente vai contemplando, né? E vai ouvindo. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente passar para o próximo aforismo? A gente passa ou... Quem quiser se aprofundar sobre isso, tem um livro da Francesca Fremantle, que é Vazio Luminoso. Esse livro, a Francesca foi aluna do Trungpa Rinpoche. E ela era maravilhosa, assim. Então, nesse livro Vazio Luminoso, que é inclusive um dos ensinamentos sobre o bardo também, que os vários... E ela junto com o Trungpa Rinpoche, traduziram o livro Tibetano dos Mortos. Ela é uma pessoa bem interessante, assim. Esse livro até está esgotado, mas se compra por aí. Vazio Luminoso. Então, esse livro ela dividiu em 2 partes. A primeira parte, ela apresenta os fundamentos do budismo. E a segunda parte, ela apresenta o ensinamento sobre o bardo, o ensinamento que é conhecido como o livro tibetano dos mortos, que na verdade é o ensinamento sobre os bardos, né? Pela liberação através da audição. E aí, provavelmente com os ensinamentos que ela tem do próprio Trungpa, né? Ela traz muito referências de Trungpa nesse livro. Aí tem um capítulo que ela fala dos corpos, dos 4 corpos, né? No Trikaya, ele vai chamar Trikaya, né? E é bem interessante, assim, que ela faz uma análise bem interessante dos kayas, como a gente conhece, depois os corpos Vajra, sabe? Corpo, mente Vajra, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, é bem interessante, assim. Quem quiser olhar, assim, com mais profundidade, tem um capítulo, que é o capítulo 10, se eu não me engano, que ela fala sobre o Trikaya. Bem interessante da gente aprofundar, assim. Maravilhoso, obrigada, Flori, já quero ler. Não li esse daí.
procurar depois. Vamos seguir mais um pouquinho? São 7h34. Dá, né? Vamos adentrar o próximo aforismo, então. Não sei se vai dar tempo de ver todo ele, mas vamos seguindo, sem expectativas, né? A melhor estratégia é ter 4 práticas. Espera lá, rapidinho, gente. A melhor estratégia é ter 4 práticas. As 4 práticas referidas aqui são acumular méritos, purificar as negatividades, fazer oferendas aos espíritos e fazer oferendas aos protetores do Dharma. Acumular méritos pode ser abordado a partir de uma perspectiva psicológica, que é adequada à verificação experimental, ou a partir da dimensão espiritual, que requer um pouco de fé. Mérito. Obrigada, Flori, mandou o link aqui do livro. Mérito pode ser entendido como poder espiritual, que se manifesta na experiência do dia a dia. Quando o mérito ou poder espiritual é forte, há pouca resistência à prática do Dharma e a prática em si se fortalece. Os tibetanos explicam que pessoas que fazem um rápido progresso no Dharma, obtendo um insight após o outro, já entraram na prática com muitos méritos. Seguindo a mesma lógica, é possível esforçar-se diligentemente e fazer pouco progresso. Os tibetanos explicam que esse problema se deve a poucos méritos. O mérito é o combustível que faz a prática espiritual avançar. E como se acumula méritos? Engajar-se em qualquer espécie de virtude, com a mente, fala ou o corpo, gera méritos. Assim como o mérito pode ser acumulado, ele também pode ser dissipado por más ações. Em geral, as aflições mentais dissipam méritos. A aflição mental mais poderosa, que é como um buraco negro sugando o mérito, é a raiva. Apego ou anseio sensual pode trazer muitos problemas, mas em geral não tem o impacto debilitante sobre a prática espiritual que tem a raiva. Lembre-se da metáfora do guerreiro, guardião dos portões da entrada da mente, vigilante, lança em punho. A lança é contra as aflições mentais, especialmente a raiva. Corte a raiva pela raiz. A causa superficial da raiva, e a raiva é uma aflição mental que se não para todo mundo, eu arriscaria dizer que para a maioria das pessoas é a aflição mental mais frequente, né? Que nos arrasta mesmo. Todos nós podemos perceber nas nossas experiências, assim, como um momento de raiva cega completamente a gente, a nossa visão se estreita, né? E a gente perde toda essa capacidade de ver com mais abertura e contemplar outras possibilidades que não aquela na qual a nossa raiva está encerrada, né? Então, a raiva realmente é muito poderosa. E ela obscurece a sabedoria do espelho, né? Isso. Que a sabedoria do espelho, que é de reconhecer exatamente a natureza, a vacuidade, a natureza vazia e luminosa, né? A falta de existência inerente das coisas. Então, isso aí já pronto, já vai é. por água abaixo tudo, né? E suga os méritos, né? Um buraco Isso. negro que... Então, a gente precisa ter muito cuidado, atenção com essa aflição, né? Essa aflição mental terrível. E é a fonte do reino mais sofrido do samsara, que é o reino do inferno, né? Pois E é. com compaixão você morre no reino do inferno, né? Tem uma vida anterior que Sakyamuni, alguns já devem conhecer. Ele tinha um companheiro de infortúnio em que o sujeito chegava, apanhava, e aí, como lá não morria, ficava naquela coisa. Aí, uma vez, ele teve compaixão nessa vida anterior e ajudou lá o outro. Aí, o que que acontece? O cara lá bateu nele, ele morreu. Ele renasceu em outro reino. Então, a raiva é danada. Ela realmente, É, eu acho, a faz compaixão sentido. é o meio É um antídoto, né, para que você não. para dissipar a raiva, né? Ela reforça o autocentramento, né? É ao Ela máximo. reforça ao máximo o autocentramento. É. Tem o outro reificado e você quer que o outro se ferre. Não é só o É, outro reificado. É com aquela sensação, é danada. é. E aí, se tem a compaixão, você está vendo o outro, né? Essa capacidade de ser livre, né? Você se liberar e o outro também não ser esse objeto reificado, causador do seu infortúnio, né? Então, a raiva É.
A raiva é Já, já para aquela coisa horrorosa que é o regozijo com sofrimento alheio, entendeu? Isso é o fim, é a coisa mais, entendeu? O sujeito fica alegre porque o outro está realmente sofrendo, e realmente é a porta do inferno. Eu acho que isso realmente parece uma daquelas coisas que a gente pode esticar. é louco, é verdade. Vamos seguindo então. Já sabe que a raiva é terrível, né? Mas cada hora a gente está sendo lembrado disso. Então vamos cortar a raiva pela raiz, né? A causa superficial da raiva é a adversidade. O remédio é a força do coração. Uma atitude corajosa que, ao sermos atingidos pela adversidade, nos permita responder. Possa eu ter a coragem de transformar a adversidade em prática espiritual. Possa a adversidade fortalecer o cultivo da compaixão. Isso não significa que devemos responder à adversidade ou à injustiça com apatia. Isso significa não responder à adversidade com ódio. Quando você encontrar um comportamento equivocado, responda com a aspiração, que essa pessoa se liberte. Compaixão não significa condescendência ou apatia. Sempre que estamos realmente com raiva de alguém, estamos presos a um alvo, e essa reificação proporciona uma excelente oportunidade para investigarmos a delusão. Aí a gente vai usar isso, olha, e voltar, né? A atenção equilibrada e investigar a fonte disso, né? Investigar essa delusão. Tente encontrar o eu que está julgando. Ao olhar para esse eu, você reconhece a delusão, e ao reconhecê-la, você a enfraquece, permitindo que a sabedoria venha à tona, a bodhicitta absoluta. As adversidades são excelentes oportunidades, as mais estimulantes e desafiadoras para o desenvolvimento da bodhicitta relativa e absoluta. Então, é uma orientação maravilhosa, né? Se no momento que a gente está tomado, agarrado pela raiva, a gente conseguir, e é importante que a gente consiga, eu acho que todos nós já estamos num ponto de conseguir fazer isso, né? Olhar para isso em perspectiva e olhar para esse eu que está reificando o objeto, causador do infortúnio, que está gerando essa raiva em mim, não o objeto está gerando, né? Mas essa raiva que surgiu. Olhar para isso, né? E cortar pela raiz esse equívoco. Reificando o objeto e reificando o eu que está sentindo aquilo, que é exatamente o ponto. Ele diz, cadê esse eu que está com raiva? Ele disse, olha para esse eu, né? Onde está esse sujeito? Onde é que ele está, né? É. E não vai achar, né? Aí você vai investigando e corta pela raiz essa. Então, esse Eu lembrei da G falando do Eric, né? Que o Eric, quando dá esse ensinamento, né? Da gente contemplar a natureza do eu, né? Ele diz assim, sempre que você tiver a oportunidade, você pergunta, né? Com surpresa, assim, o what? Né? Quem? Quem tá sentindo isso? Mas essa é uma atitude que é legal a gente trazer. Se a gente conseguir trazer essa atitude pro nosso dia a dia, de se, diante de qualquer coisa que nos abale aqui, né? Seja para o bem, porque para o mal a gente não quer, mas para o bem a gente quer, né? Mas para o bem ou para o mal, que a gente possa olhar um pouquinho, né? Ficar um pouquinho com o que está acontecendo aqui internamente, né? O que é isso, né? Quem é esse eu? O que está acontecendo? Que é esse eu que está sentindo isso? Seja apego, seja aversão. Né? Porque também a gente fica preso pelo apego. Então, é legal, né? Trazer essa atitude para o nosso dia a dia, né? E é uma oportunidade tanto, né? Porque quando essas adversidades surgem, é uma oportunidade muito grande de olhar para a gente, porque né, o nosso autocentramento ele aparece muito forte nesses momentos, né? Que alguma coisa me contraria, e aí esse eu toma uma proporção gigante, né? E aí a gente olha para isso, né? Então essas adversidades elas são maravilhosas para nos direcionar internamente para esse ponto, né? Ana e Paulo. Aí, apesar da aparente impossibilidade, nós temos uma possibilidade muito corriqueira, que é quando você vê o seu filhinho, o seu bebê, uma criancinha, por exemplo, ainda colocar o dedo na tomada. Então, ali nessa situação, você sabe que repreender a criança
você está fazendo pelo bem dela. E por mais que você tenha aquela aparência de brabo na hora, você não está com raiva, você está, de fato, protegendo a criança de se machucar. Então, esse exemplo bem cotidiano é o que a gente pode talvez extrapolar para outras situações onde a gente se vê pessoas fazendo coisas erradas e que precisam ser interrompidas pelo seu próprio bem, né? Não só pelos outros que eles estão ferindo, mas por si mesmo, pelo seu karma. Só que essa sabedoria de ter uma atitude que não é baseada na raiva ou na emocionalidade que surge de pronto, é o grande aprendizado que a gente precisa perseguir, né? A chamada compaixão irada, né? Com certeza. E a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, né? A Flori trouxe uns elementos para a gente na questão que a Cris colocou, enfim. É um caminho, né? É um caminho que a gente vai desenvolvendo, né? Um caminho do desenvolvimento. A gente vai reconhecendo, desenvolvendo essas virtudes, essas habilidades, né? Vamos seguir mais um pouquinho ainda para o segundo ponto. Onde é que eu parei? Aqui. A segunda, suba. A segunda das 4 práticas é purificar as negatividades por meio dos 4 poderes de reparação, que foram discutidos anteriormente. Isso resolve o problema inevitável de cometer erros. Nossas mentes se tornam dominadas pela delusão, luxúria, ódio, inveja, arrogância ou simplesmente pelo julgamento equivocado e às vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Ainda que sejamos muito vigilantes, mesmo assim cometemos erros, mas os 4 poderes da reparação nos fornecem métodos para dissiparmos os impactos kármicos das más ações. Os 4 poderes de reparação, o poder do remorso, da confiança, da determinação e da purificação para neutralizar os erros, apontam para um ensinamento budista fundamental. Não há ato negativo que não possa ser purificado. Vocês se lembram desses 4 poderes da... Querem dar uma olhadinha? Tá lá no início. Eu Em não me resumo, lembrava das 4 a prática. dessas. Oi, desculpa. Eu não me lembrava disso, eu estava até perguntando para o Paulo quais são. Que na verdade, em resumo, a prática de Vajrasattva, né? Esses 4 poderes são a prática de Vajrasattva, né? O poder do suporte, vai lá, né? O poder do reconhecimento, do comprometimento, de não mais realizar, e do purificação do próprio do remédio, né? Assim, Sim, é a prática de Vajrasattva, em resumo, né? sim. Legal. Eu destaquei aqui no próprio livro que o Lama trouxe, que ele falou anteriormente, foi lá no primeiro ponto, né, das 4 revoluções da perspectiva, que está na parte sobre o karma, no livro físico, página 62, se vocês quiserem dar uma olhada, mas eu vou compartilhar aqui rapidinho, só para a gente refrescar a memória. Então, vamos lá, ó. Tá, caderno. O primeiro dos 4 poderes de reparação é o remorso, que reconhece que a ação negativa é prejudicial. O remorso é refletir sinceramente sobre a má ação, assumir a responsabilidade e lamentar por tê-lo cometido. O remorso também inclui reconhecer as consequências. Assim, como o remorso é um passo para anular o impacto de uma semente kármica negativa, regozijar-se com a virtude empodera seu karma positivo. Então, o primeiro dos 4 poderes de reparação, o remorso. O segundo é a confiança. Quando prejudicamos outros seres conscientemente, o poder purificador da confiança é cultivar a compaixão pelos outros. E quando nos comportamos de forma equivocada com relação a seres espiritualmente realizados ou a seus ensinamentos, pelo poder da confiança, nos entregamos à sua orientação. O segundo poder de reparação, então, confiança.
O terceiro dos 4 poderes de reparação é a determinação, afastar-se da conduta equivocada. O poder da resolução é impedir o comportamento não virtuoso pela força da determinação e da decisão. E o último poder da reparação é a purificação. Esse também é chamado de aplicar o antídoto e implica fazer algo que antagonize ou neutralize a ação negativa. Por exemplo, se a ação for matar, aplicar o antídoto seria proteger a vida. Então, os 4 poderes de reparação, só lembrando o que o Lama mesmo nos disse nesse mesmo livro. Ficou mais fresco aí na memória, Ana? Bom, né? Então, mais um pedacinho só, porque senão vai chegar a hora da novela, né? Vamos seguir um pouquinho mais. Da novela, tô zoando, né? Que eu não assisto novela, não sei vocês. Não marquei, gente, me perdi. Então tá, os 4 poderes de reparação é o poder do remorso, da confiança, da determinação e da purificação para neutralizar os erros. Apontam para o ensinamento budista fundamental. Não há ato tão negativo que não possa ser purificado. Os 4 poderes de reparação têm claros benefícios psicológicos. Consideramos que a purificação foi eficaz quando não temos mais propensão àquele comportamento. Se o comportamento era o adultério, ele terá sido purificado quando não houver mais nenhuma tendência ao adultério, como um tigre que rejeita um fardo de feno para o jantar. Ao praticar os 4 poderes de reparação, perdemos o apetite para as nossas negatividades. A terceira das 4 práticas é fazer oferendas aos espíritos. Só um segundinho, gente. Minha pergunta para vocês. A gente ainda tem umas páginazinhas para desse aforismo. Vocês querem seguir com essa contemplação na semana que vem? Talvez seja. Sim, Darcy. Enquanto isso, pode falar, enquanto o povo. Entendi esse negócio do tigre rejeitar fardo de feno. Tigre é carnívoro. Que diabo que é isso? Esse eu também não entendi. Será que a Flori tem uma... Não é possível. Desculpa, aonde você viu isso? É porque eu estava aqui vendo outra coisa, estava distraído. Eu O sei tigre dizer o que É lá é. nos 4 fardo de poderes? feno. Lá Se eu nos fosse 4 o tigre, poderes? rejeitava Não, também. eu sei de que se trata isso aí. Então, fale É para o nós, seguinte, Paulinho. quando quando um tigre rejeita um fardo de feno, ele já transcendeu aquela coisa daquela ansiedade, daquela vontade de comer aquela coisa, porque aquela coisa Não, já não faz parte do seu cardápio. mas o tigre é carnívoro. Exato. Por ser carnívoro, ele não tem nenhum interesse pelo feno. Então é quando você transcende, por exemplo, quando eu falo que nós temos as perfeições lá, a generosidade. Então, quando eu faço um esforço para ser generoso, eu ainda estou num grau de aprendizado. Quando eu já sou generoso por natureza, aquilo é absolutamente natural para mim, então eu já transcendi aquela etapa, eu já estou lá adiante. E o exemplo do tigre é isso, ele já transcendeu esse apetite por aquela coisa ali, ele está em outra, ele não tem a menor movimento de mente para se alimentar do feno. Ô, Nem da Paulo, carne. eu vou aceitar, Paulo, eu vou aceitar porque eu te amo. Só por isso. Mas ele quis dizer, o Lama quis dizer realmente assim, que para o tigre não tem nenhum esforço Exato. em rejeitar o feno, porque ele não tem apetite para aquilo. Não tem Eu Não interesse tem nenhum nenhum. esforço. Eu também te amo, Flori. Não fez sentido ainda, Darcy? Ele não tem Na interesse verdade, nenhum por aquilo. Então, você Eu transforma quero Eu entendo que o Não, Darcy não, eu falasse entendi, que eu não tem entendi, mas eu apetite quero pela ver o carne. tigre. Peraí. Eu quero ver o tigre rejeitar um belo filé mignon. Aí já começa a mudar. Ele não ultrapassou as tendências ainda, né?
Mas Na obrigado, eu verdade, entendi, faz todo sentido, com certeza. o que o Paulo falou é a perfeição da generosidade, né? Porque a perfeição da generosidade é exatamente uma generosidade que você nem repara que é generosidade. Aí realmente a gente está bem na foto. Mas daí não tem mais importante estar bem na foto. Não tem mais nenhum. Se está É, bem ou mal, não faz diferença. exatamente. Né? É a perfeição da generosidade. É aquela que vai realmente sem esforço. Você nem não tem. Você não precisa nada. Você faz. Você fala, fiz, fiz. É. Essa é legal. Essa é uma coisa. Mas A gente. aquilo. Ui. Diga, Uri. Termina, por favor, Roberto. Não, era exatamente isso. Eu tinha terminado, pode falar. O contexto aqui é que ele está dizendo que, assim, que a prática da purificação tem esse poder, né, de neutralizar nossas tendências para uma determinada coisa que a gente cuidou de olhar para purificar, né? Tem capacidade de neutralizar de tal forma que aquilo não surge mais, de jeito nenhum. Como não surge para o tigre, não porque ele purificou, mas não surge porque ele não tem aquele karma, aquela tendência de comer feno, né? Então, para ele não custa nada rejeitar o feno. Então, nesse sentido, né? Sim. Que a gente pode purificar nossas tendências, né? É não precisar de disciplina. É não precisar de disciplina, imagina. Por exemplo, eu não fumo. Eu não preciso de disciplina nenhuma para não fumar, zero. Mas para as pessoas, às vezes, que fumam, tem uma dificuldade enorme. Meu pai, por exemplo, tentou abandonar o vício, não conseguiu. Morreu em virtude de uma embolia que certamente o cigarro atrapalhou. Então, mas não é, ele tinha vontade, mas ele não, ele parou várias vezes e voltou às mesmas várias vezes, entendeu? Então, as pessoas são diferentes. Isso é uma coisa, enquanto a gente ainda não consegue, e essa disciplina ajuda bem, mas às Ah, vezes é sim. difícil. A, Ajuda pu- muito, sim. Mas a purificação vai além da disciplina, né? Exatamente. Isso, Transcendeu a disciplina porque realmente queimou a raiz da é. tendência, né? A gente virou o tigre com feno. exato. Foi além, exatamente. Então Não vamos. porque ele transcendeu, como a Flori falou, mas é que ele não tem nenhuma apego àquele troço. Aquilo é indiferente. Um interesse. Nenhum interesse, isso. Então, vamos pausar aqui, entrando na terceira das 4 práticas, né? Então, a gente falou sobre acumular méritos e purificar as negatividades. Aí, na semana que vem, a gente segue fazendo oferendas aos espíritos e a fazer oferendas aos protetores do Dharma. Então, encerramos por E é hoje. legal, Aline, é legal o Lama colocar nesse contexto aqui, desse treinamento, com essa linguagem assim, desprovida de um contexto muito mais vajrayana, né? Porque, por exemplo, os 4 poderes no Vajrayana é a prática de Vajrasattva. Nesse provavelmente dessa de purificação, purificar as negatividades aqui, deve ter um monte de prática de deidade para fazer isso, né? Então, mas você pode fazer de forma muito direta, né? Assim, muito direta, né? Você pode, isso é tudo, porque tudo isso, Vajrayana é meio hábil, né? Meio hábil. No fundo, a essência do que está acontecendo naquela prática é isso, né? Ele está trazendo a essência pra gente, né? Legal, assim, a linguagem, sabe? Que ele está trazendo, é legal. É interessante, né? Porque esse livro tem muito disso, né, Flori, né, pessoal, assim, que traz essas práticas, muitas práticas mais elaboradas, mais profundas, algumas ritualísticas, assim, né? Mas de uma forma que parece simples até, né? Mas todas muito profundas. Ele fala de realizações últimas, assim, de uma forma que parece que não é tão assim, né? E aí, e também por outro lado, a gente entendendo a essência disso, do que é, aí essas práticas rituais começam a fazer sentido, porque elas tomam uma forma que nos ajudam. Porque assim, como é que eu faço isso para purificar? Como é que eu purifico? Então, aí os mestres realizados idealizaram, por exemplo, a prática de Vajrasattva, porque te dão uma magia, formam uma magia que faz aquilo acontecer, entende? Mas porque você está entendendo o núcleo da coisa. Então aquilo se torna uma... Porque na hora da confusão, você quer se agarrar em alguma coisa, em alguém. Aí é mais difícil uma prática assim, sem nenhum elemento para você fazer. É mais difícil. É. Então aí a gente começa a entender a operação dessas práticas. Entendeu? O meio hábil delas. Se a gente começar a ter conexão. Aí vai fazer sentido, porque a gente vai... De repente a gente começa a fazer conexão, porque começa a fazer sentido. Exato. E se transforma num meio hábil pra gente, uma joia que a gente pode usar.
imaginar, porque a gente vai usar a imaginação. Esse é o ponto, a gente vai ter que usar a imaginação para esse processo. É importante. Muito Maravilhoso. interessante. Obrigada, Flori. E é assim mesmo, porque, se, por exemplo, se você faz uma prática sem ter muita compreensão, você faz aquilo sem saber muito por quê. Faz um sentido, você tem uma sensação, uma conexão, mas quando você tem essa clareza, assim, quando tá. Aí você faz a prática, parece que ela faz um movimento ainda mais intenso, né? Interno. Parece que tem uma conexão maior, tem, enfim. É diferente a experiência, né? Muito preciosa. Vamos encerrar então, vamos fazer nossas preces, dedicar os méritos. Lembrando então, como nós comentamos no início do nosso estudo de hoje, vamos trazer para nosso coração e mente, dedicar os méritos para todas as pessoas, especialmente as do Sul, que estão passando ainda por essa situação tão difícil, para os governantes e aqueles que têm o poder de fazer alguma coisa, que eles também sejam tocados, né? Seus corações e mentes sejam tocados para que eles façam algo de realmente útil por aquelas pessoas. E por todos os seres que estão em sofrimento agora, cada um de vocês traga à mente, ao coração, um ser próximo ou distante. Dedique os méritos da sua prática, do seu estudo, para que essas pessoas alcancem a liberação, se liberem do sofrimento, das causas do sofrimento, que possam ser felizes e encontrar as verdadeiras causas da felicidade. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani, tonene pedanam panjeshin, Keganachi balon pai, si petzole droa droa sho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyoadinho do Dao, Gelama do Gyone, Droatike Malupá, Dei Salavubá, Show. Bom. Obrigada.